Essa aula, ela agora vai apresentar um modelo explicativo da reatividade dos alcenos, que, como a gente viu na última aula, é diferente muito da dos alcanos. Os alcanos são conhecidos como parafinas porque têm pouca afinidade, são pouco reativos, enquanto os alcenos, já como vocês viram na aula passada, têm uma grande diversidade de compostos que se pode obter simplesmente reagindo na região dessa ligação dupla, que é uma região de densidade de elétrons. Então, o que está mostrado na figura é que essa região com densidade de elétrons, como eu falei, essa região ela é capaz de transferir elétrons para uma espécie chamada de eletrófilo. E o eletrófilo, ele é uma espécie deficiente de elétrons. Reparem que ele está aqui com mais. Então, um eletrófilo é que vai reagir com o alceno, adicionando-se ao alceno, devido a essa peculiaridade do alceno ter uma densidade eletrônica aqui nessa região. Mecanismos de reações orgânicas, eles têm uma convenção. Então, por convenção, sempre a gente mostra no mecanismo o movimento do par de elétrons. Então, a gente está mostrando o movimento do par de elétrons, π, aqui é o par de elétrons π, em direção ao eletrófilo, que era a espécie deficiente de elétrons. A ponta dupla da seta mostra que é movimento de par de elétrons e não movimento de um elétron só, como no caso dos radicais. Esse eletrófilo está mostrado aqui que ele se adicionou a este carbono. Isso significa que o par de elétrons veio para cá. Se o par de elétrons veio para cá para ligar o eletrófilo, o que acontece? Este carbono aqui fica com uma carga positiva. Por que esse carbono está com uma carga positiva? Porque o elétron que pertencia a ele na ligação covalente passou agora a pertencer ao eletrófilo. Então, nós temos uma espécie que a gente chama de carbocátion. Carbocátion é uma espécie intermediária e essa espécie intermediária é um mínimo de energia no desenvolvimento do processo. Então, termodinamicamente, o carbocátion é estável. É uma espécie que existe e pode ter suas propriedades medidas. Agora temos a segunda etapa da reação. A segunda etapa da reação é a seguinte: um nucleófilo, que é uma espécie que tem um par de elétrons que pode ser doado, ataca agora o carbono que está com a carga positiva. E o que a gente vai ter no final? O final do processo é a adição à dupla de um eletrófilo e de um nucleófilo. Sempre o eletrófilo vai se ligar ao carbono de forma a formar um intermediário o mais estável possível, o carbocátion mais estável. Então, o mecanismo é de adição eletrofílica à dupla ligação. O que é adição eletrofílica? É que há uma afinidade por elétrons da espécie que vai ser adicionada, que é a espécie da primeira etapa. Então, se vocês pensarem naquele sumário que terminava a aula anterior, vocês vão ver que todas aquelas espécies têm um centro eletrofílico que pode se adicionar ao carbono da dupla. Nessa figura agora estão mostradas detalhes do mecanismo para um exemplo específico. Então, o composto para o qual nós vamos mostrar os detalhes do mecanismo é esse composto 4-etil penten 4O. Eu escrevi segundo as regras da IUPAC, que, como vocês veem, fica mais difícil de falar. Por isso que várias vezes a gente tem o nome do composto, o nome usual pelo qual ele é referido pelas pessoas. Bom, mas não é esse o ponto agora. O ponto agora é o seguinte: reparem que aqui nós temos uma dupla ligação e na dupla ligação está sendo mostrado a nuvem π, acima e abaixo do plano da ligação. A nuvem π, então, é onde a gente tem densidade eletrônica.
o que está sendo mostrado aqui é o ataque dos elétrons ao hidrogênio. O hidrogênio é a espécie deficiente de elétrons e o par de elétrons já é recebido pelo bromo, que se transforma no ânion brometo e é um bom grupo de partida. Então, esse é a adição do eletrófilo ao carbono. Está aqui o eletrófilo adicionado ao carbono e o que a gente vê, então, é um carbocátion agora. Reparem que essa região da molécula agora é planar. Então, porque tem 3 ligantes em torno desse carbono e um orbital P vazio, sem elétrons, perpendicular a esse plano. O ataque do bromo, o negativo do ânion, ele pode ser feito acima ou abaixo do plano do cátion. Eu não vou mostrar o plano do cátion, o que eu vou mostrar só para vocês é o seguinte. Então, o que nós temos aqui é a entrada do eletrófilo e no carbono contrário que a gente tem, então, uma deficiência de elétrons e essa deficiência de elétrons faz com que o cátion seja o quê? Planar. Então, acima e abaixo do plano do carbocátion vai acontecer o ataque do brometo. Então, vai ter entrado o hidrogênio, aqui que é o eletrófilo, num dos carbonos da dupla, a dupla ligação se quebra e se forma o cátion. E o cátion que vai ser formado é o cátion mais estável, que é o cátion mais substituído, que tenha mais grupos substituintes metila, por exemplo, em torno dele. Então, o eletrófilo entra na posição em que vai gerar o cátion mais estável. Essa é a ideia. Isso nos livros, às vezes, está resumido como regras, mas não são regras, existe um mecanismo que nos permite racionalizar a reatividade desse composto, que é o alceno. Então, o que está mostrado ali na próxima figura é um exemplo disso que a gente estava vendo atrás, que era um esquema muito sumário. E aqui a gente está vendo que pode se formar, então, 2 compostos, um pela entrada do bromo por baixo do anel e o outro por cima do anel. Isso posto, vão ser gerados, portanto, se forem 4 substituintes diferentes, e aqui são 4 substituintes diferentes, um isômero R e um isômero S, que são enantiômeros, tem distribuição dos ligantes em torno do carbono diferente e tem a propriedade de desviar a luz plano polarizada. Aqui é um outro exemplo do mesmo tipo de mecanismo. E, finalmente, a estabilidade dos produtos formados. Então, o que a gente vê? Aquilo que eu estou dizendo para vocês, o cátion mais estável é formado primeiro. Aqui está o cátion mais estável. Se o cátion tivesse sido formado nessa posição, a gente teria um cátion menos estável. Então, o que acontece? O produto que se forma em maior proporção pela adição eletrofílica de HCl vai ser aquele que vai ser originado da seguinte maneira. Você tem um primeiro passo que é a adição de H+. O H+ vai se adicionar aqui, na posição em que se forma o cátion mais estável. E agora, o nucleófilo vai atacar esse carbocátion. Portanto, a gente vê que o resultado desse mecanismo é a formação desse composto em proporções maiores. Esse composto, o cloro está aqui, o H está aqui. Há a possibilidade de se formar um outro composto, mas através do cátion menos estável. E aí o que a gente teria? A gente teria que esse segundo composto é formado em proporções muito menores do que o primeiro. Então, 1-cloro-2-metilpropano formado em proporções muito menores do que o 2-cloro-2-metilpropano. Não dá para, ou pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade se eu não penso no mecanismo e que o mecanismo envolve intermediariamente a formação do cátion mais estável,
Fica difícil, por exemplo, responder qual é o composto majoritário da reação. Então, para responder qual é o composto majoritário da reação, a gente tem que ter compreendido qual é o mecanismo e escrito esse mecanismo algumas vezes, quer dizer, escrever o mecanismo é importante. Bom, se formam então produtos intermediários, que são intermediários, na verdade, são os cátions. Os cátions estão representados aqui nessa figura e dá para ver que o cátion metila é menos estável do que o primário, do que o secundário, do que o terciário. Existem modelos explicativos para isso, que é o modelo da hiperconjugação, mas nós não vamos nos aprofundar nesse tipo de detalhe. Quem tiver interessado pode procurar isso. A dispersão da carga positiva pelo esqueleto do intermediário, da molécula do intermediário, por efeito hiperconjugativo. Mas nós vamos nos aprofundar agora na questão de qual é o perfil energético desse processo, que é o processo de adição eletrofílica à dupla ligação. Então, primeiro, há o ataque da dupla ligação ao eletrófilo. Quando há o ataque da dupla ligação ao eletrófilo, pode-se imaginar que vai ter uma situação na qual está se quebrando a dupla ligação e, ao mesmo tempo, está se formando a ligação com o eletrófilo, que é isso que está mostrado nesse quadrado cinza aqui, o eletrófilo sendo ligado à estrutura do hidrocarboneto. E agora, depois que acontece essa ligação, o que acontece aqui é a formação do cátion. Vai se formar sempre o cátion mais estável. Então, havendo possibilidade, se forma o cátion terciário, depois o secundário, depois o primário e o metila, se for em último caso, não é? Que é o mais instável de todos. Então, o eletrófilo sempre se liga no carbono que vai dar origem ao cátion mais estável. Então, é esse primeiro processo aqui. O eletrófilo se aproximou da cadeia do hidrocarboneto insaturado, se formou o estado de transição 1 e agora chegamos aqui na formação do intermediário, que é exatamente o cátion mais estabilizado possível. Então, nós estamos nessa posição ali no perfil energético. O que a gente tem agora? A gente vai ter a adição do nucleófilo ao centro positivo. Então, vai entrar o X agora na cadeia carbônica. E ele, de novo, a gente vai ter a formação da ligação dele no cátion. Isso é o estado de transição 2, a aproximação do nucleófilo à cadeia carbônica. E, finalmente, se forma o produto, que é o produto de substituição do eletrófilo e do nucleófilo à dupla ligação, com a posição, a regioseletividade definida pela estabilidade do carbocátion. Nós já discutimos o gráfico de energia potencial até a formação do carbocátion. Reparem que os estados de transição, que são aqueles complexos ativados, eles não são espécies que podem ser isoladas, podem ter as suas propriedades observadas ou medidas de alguma forma. Os estados de transição são modelos que são propostos para explicar como se chega a obter, primeiro, o cátion, que esse sim é um intermediário, ele pode ter propriedades medidas, ele tem tempo de vida, e, finalmente, o produto. Os estados de transição, então, a geometria do estado de transição faz parte do modelo para compreender qual é o caminho da reação. É uma reação, então, em duas etapas. E aqui existem alguns exemplos. Reparem que nessa posição nós temos 2 grupos metilas e aqui não tem grupos metila. Onde não tem grupo metila é onde vai haver a adição do hidrogênio. Então, o hidrogênio se adiciona a esse carbono. Por quê? Quando há adição de H+ aqui,
seria H mais nessa posição, o par de elétrons vai vir nessa direção, então vai se formar o carbocátion mais estável. E o carbocátion mais estável depois é atacado pelo nucleófilo. E aqui é um outro exemplo. Então, tem uma regioseletividade na formação do produto. Esse produto é o produto majoritário da reação. E nesse caso aqui, a gente tem um grupo metila, e é esse grupo metila que vai dirigir a regioseletividade da reação. Por quê? Porque o hidrogênio se adiciona nessa posição, o H+, e o H, que é o eletrófilo. Então, o eletrófilo está ligando ali naquela posição. Portanto, se formaria um cátion secundário, que é mais estabilizado do que se a adição fosse ao contrário. Então, esse cátion é preferencialmente formado porque a energia para a formação do cátion secundário é menor do que aquela necessária para a formação do cátion primário. E, finalmente, o nucleófilo liga nessa posição porque é aí que se formou o cátion mais estabilizado. Agora, uma outra situação em que se vai adicionar cloro e bromo à dupla ligação. Então, o cloro o bromo vai se ligar da mesma maneira que a gente vem discutindo, de forma a formar o cátion mais estável, se houver esse caso. E o que é principal aqui é a formação desse íon bromônio. Então, quando há ataque bromo, então o bromo tem uma ligação covalente. O par de elétrons ataca um dos bromos e o par de elétrons vai para o outro bromo, certo? Então, esse bromo vai adicionar a cadeia carbônica como bromo mais, formando o cátion bromônio. Só que ele é um grupo muito volumoso, e como ele é um grupo muito volumoso, ele acaba compartilhando fração de carga com um carbono ou com outro carbono. Então, esse íon bromônio se percebeu que ele é mais estabilizado porque dispersa a carga positiva entre um ciclo de 3 átomos. Isso impede um dos lados do plano do anel, do plano da dupla ligação, ou do anel, porque aqui até se formou um anel, impede um dos lados. Então, o ataque do outro bromo vai ser pela posição contrária aonde esse bromo está ligado. Então, isso aqui está mostrado aqui. O íon bromônio está formado nessa posição. E o próximo brometo poderia atacar ou no carbono 2 ou no carbono 3. Então, o que acontece? Se forma o produto dos dois ataques, e como aqui eu teria 2R3S, aqui 2S3R, por causa da estrutura da molécula, o composto é meso, ou seja, cada um desses isômeros é meso, tá certo? Tem um plano de simetria entre os dois carbonos. E, finalmente, chegamos nos dienos conjugados. As duplas ligações estão separadas por uma ligação simples, isso é o dieno conjugado, podem estar acumuladas. Dieno é quando a gente tem duas ligações duplas, duas insaturações, e aqui as duas ligações estão isoladas. Reparem, há um carbono entre elas. Então, os dienos podem ser conjugados, podem ser cumulados ou podem ser formados por duplas isoladas, isso afeta a reatividade do dieno. Quando as duplas são isoladas, reage como um seno comum, só que tem 2 pontos de ataque, porque tem dupla ligação em 2 pontos da molécula. Quando a dupla é conjugada, a dupla conjugada faz com que o composto seja mais estável do que o composto onde as duplas são isoladas. A diferença de energia está aqui, para vocês verem. Quer dizer, o que acontece? Quando se hidrogena o 1-buteno, quando esse composto aqui é hidrogenado, a liberação de energia é essa, menos 30,3 kcal por mol.
quando se hidrogeno butadieno, se obtém o mesmo composto. Ambos são hidrogenados até o alcano totalmente saturado. Então, o nível de energia que se chega é o mesmo. Aquele que libera mais energia é o composto menos estável. Acontece que 2 vezes 30 seriam 60 quilocals liberadas. Aqui eu tenho 2 ligações. Em vez de 60, é 56,5. Então, isso mostra que o dieno conjugado tem uma estabilização em relação à dupla isolada. A explicação para essa estabilização é a deslocalização da nuvem π. Porque o que a gente está notando aqui? Que num carbono tem um orbital P, tem orbitais P em todos os carbonos que estão envolvidos nas duplas conjugadas. Então, esses orbitais P, que são perpendiculares ao plano do alceno, eles podem deslocalizar os elétrons π por 4 carbonos em vez de por 2. Deslocalização de carga, de elétrons, sempre estabiliza o sistema. Então, sempre que eu posso escrever um sistema mais deslocalizado, eu tenho possibilidade de estabilização maior do composto. Esse é um modelo que se usa, então, para explicar por que os dienos conjugados são mais estáveis do que os alcenos, onde as duplas ligações estão isoladas. Por quê? Porque, nesse caso, a possibilidade da deslocalização dos 4 elétrons π em toda a nuvem acima e abaixo da ligação sigma. Isso, finalmente, influencia também na obtenção dos produtos de adição aos dienos, e o que é importante aqui é que você tem 2 dienos possíveis de serem formados, duas possibilidades de substituição ao dieno, sendo que uma das posições é a posição 1, 2 e a outra é a posição 1, 4. Então, são esses 2 produtos que são obtidos quando se substitui o dieno, sendo que, com HBr, sendo que posição 1 seria a posição onde primeiro entra o hidrogênio para formar o cátion mais estável. E depois tem a possibilidade de entrar na outra ponta e formar um cátion também. Então, aqui a gente tem o quê? A formação do intermediário, e a gente nota que nesse intermediário a gente tem a deslocalização da carga positiva. E o que vai acontecer? A gente vai ter a adição do bromo, então, mais rápida ou controlada termodinamicamente. A mais rápida é onde a energia de ativação para ser superada é menor. Então, esse produto que é menos estável, estão vendo? Ele tem maior conteúdo energético, ele é o chamado produto cinético, é o produto da adição 1, 2. E o mais estável é o que envolve superar uma energia de ativação maior, e aí você obtém o produto de adição 1, 4. O que isso significa? Significa que eu posso controlar as condições da reação de maneira a favorecer o produto cinético ou o produto termodinâmico. Quando a gente faz a reação em temperaturas menores, menos 80 graus Celsius, favorece-se o produto termodinâmico. Por quê? Porque a gente tem energia para superar essa barreira que é menor e a gente chega aqui no produto que é menos estabilizado. Então, a volta desse produto para essa posição aqui, que é o intermediário, que está desenhado aqui, é mais facilitada em temperaturas mais altas. Então, se eu tenho menos 80 graus Celsius, o que acontece? A energia para se obter o produto termodinâmico não é atingida.
Se eu tenho temperaturas maiores, 25 graus Celsius, é atingida a temperatura para ambos os produtos serem formados, tem energia de ativação suficiente, só que esse produto tem mais facilidade de retornar para o equilíbrio do que o produto termodinâmico, que é mais estável. Então, a barreira para essa reação de volta é maior. Portanto, se a gente faz em temperaturas maiores, a gente seleciona o produto termodinâmico. Se a gente faz em temperaturas menores, a gente seleciona o produto cinético, que é aquele que envolve menor energia de ativação. Acho que esse ponto é o ponto mais interessante da reação dos dienos. A possibilidade de se controlar qual é a substituição, se é 1,2 ou 1,4, pela temperatura em que se faz a reação. E aqui tem uma outra reação que é importante, que é a reação de Diels-Alder. A reação de Diels-Alder se reage o dieno com o dienófilo, que é o alceno, e se obtém um anel de 6. Então, essa reação é muito empolgante para os químicos, porque você consegue criar um anel que antes não existia. Como aqui o alceno era cíclico, a gente faz um bicíclico. E aqui nós temos um dieno, outro dieno, dienos substituídos, reagindo com uma quinona, e aí a gente obtém, inclusive, um triciclo. Isso é caminho para fazer antimaláricos.